TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caros amigos que agora acompanham a TV Candidez, estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como vocês já sabem, esse nosso programa sempre traz o objetivo de levar até você os esclarecimentos acerca da doutrina espírita, os seus postulados. Também costumamos abordar temas da atualidade à luz da doutrina espírita, fazendo desse encontro sempre uma verdadeira sala de aula. E no programa de hoje, nós abordaremos um tema, talvez um dos mais palpitantes que a gente se tem notícia, que é o tema A Imortalidade da Alma. E para estar conversando conosco sobre isso, nós convidamos o nosso amigo Marcos Pessoa. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia. Marcos Pessoa, nosso de longa data, grande colaborador do Movimento Espírita de Nova Serrana, trabalhador também junto à União Espírita Mineira, que presta relevantes serviços para toda Minas Gerais. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Marcos. Começando com a primeira pergunta, Marcos, a gente gostaria de fazer uma indagação que não poderia ser outra, né? Existe vida após a morte e que provas nós poderíamos identificar? Primeiramente, bom dia, aos telespectadores. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, agradecemos o convite. E realmente é um tema muito, como você disse, palpitante, que é essa questão da imortalidade da alma. Então, quando você me pergunta se existe vida após a morte, aí a gente vai dizer o seguinte: se você perguntar para um materialista, ele vai dizer que não. Mas os espiritualistas, ou seja, aqueles que acreditam na existência e na sobrevivência do espírito, então esses sim entendem e acreditam na imortalidade. E é interessante a gente observar que em toda a história da civilização, em todas as civilizações conhecidas, encontrou-se vestígios de uma ideia de uma sobrevivência da alma. Então, os corpos eram enterrados ali com os seus pertences, se fazia culto aos antepassados, aqueles que partiram. E é interessante a gente entender o porquê disso, porquê que isso vem lá desde a era pré-histórica. É inato, Marcos? Isso é inato, já vem com o ser, com o indivíduo. E tem uma passagem muito interessante de um livro do André Luiz, autor espiritual através da mediunidade do Chico Xavier, que em Evolução em Dois Mundos. E lá quando ele vai narrar sobre a questão da mediunidade, do início da mediunidade, que é o dom de se comunicar plano espiritual com plano material, ele fala o seguinte: que o indivíduo lá da pré-história, os primeiros homens, dotados de razão, que quando eles dormiam à noite, eles deixavam o corpo. Ele ainda faz uma comparação, ele compara esse homem a um viajante, a um cavaleiro. Certo. Que o cavaleiro que desce do cavalo à noite, mas dorme no pé do cavalo. Ou seja, o homem dormia, o espírito desprende do corpo, mas fica ali, próximo, junto ao corpo, ali na região que ele está. E quando ele volta para o corpo físico, então ele traz a noção e uma vaga lembrança e uma memória de que a coisa não se restringe somente ao campo físico, que existe um campo extrafísico, que além da matéria existe um outro mundo, uma outra vida. Então ali ele começa a perceber isso. Então é o princípio da mediunidade e o princípio dessa consciência, de que há algo além do corpo físico.
Então, e a gente vai ver isso em toda a história. E você vê, por exemplo, os egípcios, a gente vê o deus Anubis, né, que é o deus da morte, né? Na Grécia, né, a gente vai ver o deus Hades, né? O pessoal, quando morria, eles colocavam uma moeda no olho, que era para ele pagar o barqueiro, né, aquele que iria transportar a alma, né, através de um rio até o Hades, né? Então, ou seja, é uma crença natural. E a gente vai observar, quando você fala assim, quais as provas que a gente tem, né? Então, essas já são provas. Já são provas. E a gente vai observar também que todo espiritualista, como a gente estava falando, ele acredita na existência e na sobrevivência do espírito. A maioria das doutrinas espiritualistas ocidentais, né, as que vieram do cristianismo, elas acreditam que a alma é criada junto com o corpo e ela vai no momento do nascimento e ela vai sobreexistir. Né? Mas doutrinas orientais, né, budismo e outras, e a doutrina espírita, ela vem falar que além da sobrevivência do espírito, existe uma pré-existência. Ou seja, o espírito já existia antes de reencarnar. Né? E você tem hoje aí, isso não é mais um termo de religião, mas é um termo de pesquisa científica. Sim. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Dr. Ian Stevenson, né, que ele traz mais de 2.000 casos relatados de casos de reencarnação. São pesquisas científicas onde eles vão buscando explicar. No Brasil, a gente tem o Dr. Hernani Guimarães Andrade, agora já desencarnado, e eu tive a oportunidade de uma vez conversar com ele por telefone, né, que ele era dirigente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Então, eu liguei para lá para pedir um livro uma vez e ele que me atendeu, muito velhinho, muito gentil. Ele tem um livro que se chama Reencarnação no Brasil. Lá eles têm 8 casos relatados de reencarnação. Como são esses casos? São crianças que começam entre os 4 e 7 anos a manifestar lembranças de outras vidas. As aptidões naturais, além das eles são memórias vivas, né, que podem ser comprovadas. Então a criança começa a falar. E como são geralmente esses casos de lembrança, né, eles ocorrem com pessoas que ficaram desencarnadas pouco tempo. No máximo 15 anos. Período curto entre período vidas. Curto. Então, quando eles voltam, começam a falar, né, da outra vida que eles tiveram, inclusive relacionando até familiares, Isso, né? Eu morava em tal lugar, eu era filho de fulano, e às vezes não tem nem parentesco com aqueles atuais. Então aquilo ali torna possível a comprovação, o estudo. Né? Esse livro, Reencarnação no Brasil, é muito interessante, que ele vai relatar como que é feita a pesquisa. Né? Então isso também a gente tem hoje essas provas que não são. E através da doutrina espírita, né, aquela pessoa, né, aquele indivíduo que ele não tiver ideias pré-concebidas, que ele quiser realmente estudar e se convencer, porque o pessoal fala, ninguém nunca voltou de lá para contar, né? A gente está vendo que já voltou para contar, já encarnou, e tem aqueles desencarnados, que também vem mostrar para nós, né, como o próprio Kardec fala, através de provas irrefutáveis, a sobrevivência do espírito, com as suas características, com a sua individualidade. Na psicografia de Chico Xavier, a gente vai ver nas cartas que ele redigia, né, para as mães. Com assinatura, inclusive, dos espíritos. Né? Outra questão também, Marcos, no próprio surgimento da doutrina espírita, pesquisadores conhecidos na academia, por exemplo, como Sir William Crookes, um pesquisador que investigou o fenômeno, Charles Richer. Quer dizer, pesquisadores que estão nos livros acadêmicos aí, que se prestaram a investigar o fenômeno, comprovando cientificamente a questão da sobrevivência, né, Marcos? E nessa direção, que a sua explanação foi muito rica nesse respeito, eu gostaria de perguntar o seguinte, se a vida continua, e aqui a gente já apresentou alguns elementos que comprovam isso, quais são as impressões imediatas do espírito à vida após a morte? Porque, assim, uma coisa é a sobrevivência, outra coisa é como se dá a vida
após a morte. Quais são as impressões da pessoa que acaba de, entre aspas aqui, morrer, para os nossos telespectadores que não são espíritos, no nosso linguajar, desencarnar, né? Quais são as impressões do espírito? Ô Ives, Kardec, né, quando ele começou a pesquisa, ele foi convidado, na época Hipólito Denizar Rivaio, né, um professor, um pedagogo, e foi convidado a assistir fenômenos que aconteciam na Europa, né, que eram as mesas girantes, né, que era um fenômeno social, o pessoal se reunia para ver as mesas pular, girar, movimentar, responder a questões, e ele vai lá para ver aquilo, e quando ele descobre, né, que ele pergunta quem são vocês, quem está fazendo, que ele vê ali que era um efeito inteligente, porque respondia a questão, e não podia ser uma mesa, porque igual ele mesmo fala, mesa não tem cérebro para pensar e nem nervos para agir, e ele vai perguntar, e eles dizem o seguinte, quem que está ali? Nós somos os espíritos. Ele fala, quem são os espíritos? Ele fala assim, as almas dos homens que viveram na Terra. Aí a primeira conclusão da lógica e do bom senso de Kardec é o seguinte, se os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, e se existem homens de diversas formas, naturezas e condições, os espíritos também têm essas mesmas condições, certo? Então, por que eu estou colocando isso? Porque essas condições das sensações que os espíritos têm, né, quando ele deixa o corpo físico, quando ele desencarna, ele vai variar. Nós não podemos colocar uma regra, um padrão e dizer, não, o espírito ele vai sair do corpo, ele vai ver os parentes, vai ver os amigos, né? Ou então, mas via de regra... É a né? condição moral? O que acontece geralmente é isso. O que vai determinar? Porque vamos pegar, por exemplo, o que poderia acontecer? Os casos mais comuns, igual a gente vai ler lá na doutrina. Então você tem aqueles que vão desencarnar e que vão ter um acesso rápido, uma memória, uma consciência do que está acontecendo. Às vezes acompanham o próprio funeral, né, acompanhado dos parentes, dos amigos, né, os guias espirituais que estão por ali. Outros já não vão ter essa sorte, vão ficar ali no estado de perturbação espiritual que a gente coloca, que ela pode durar de horas, né, a anos, séculos, né, sem a pessoa se dar conta, ter a noção exata do que está acontecendo com ela, onde que ela está, ela permanecer ligada, vinculada ao mesmo ambiente físico onde que ela estava. Ao apego, né? Ao apego. E o que vai determinar essa condição é o que você falou, vamos dizer, a condição moral, ou seja, o estilo de vida que a pessoa levava. Né? Porque vai ser uma sequência, na verdade. Né? É uma sequência, porque o que a gente precisa entender que a morte do corpo físico ela não vai fazer nenhuma transformação miraculosa no indivíduo. Às vezes alguns espíritos costumam dizer, não vai ser uma nova vida, vai dar uma continuidade na vida de uma forma diferente. Exatamente. Então, o que acontece? Você imagina assim, a pessoa, quando nós levamos uma vida, né, onde a gente tem um apego excessivo, e a gente às vezes fala apego, e a gente às vezes imagina na questão material, mas não é bem por aí não. Não é só nisso. Não é só nisso, né? Porque é o apego sentimental, né? É a dificuldade de deixar determinado local, de mudança, de libertação dos parentes, dos amigos. Dos condicionamentos em geral, né? Porque na realidade é como se você se mudasse. Você imagina o seguinte, né? Pega um de nós aqui agora, nos leva lá para Groenlândia, né? Um mundo novo, uma terra nova, pessoas, né? Tem alguns amigos seus que foram na frente. Mas como que você vai se sentir lá? Entende? Deslocado. Tem uma imagem que alguns espíritos utilizam como sendo uma caixa de marimbondo. Quando um marimbondo faz casinha no alpendre da casa da gente, antes isso acontecia muito, a pessoa vai lá e destrói a casa dos marimbondos e eles ainda continuam rodando ali por algum tempo, mesmo não tendo casinha. Quer dizer que o ponto de referência deles eram aquilo. Então, assim, o ponto de referência psíquico nosso acaba por ser pelos nossos condicionamentos, né, Marcos? Exatamente. Para onde o espírito vai em seguida? Porque essas impressões, elas são naturais de quem recém desencarna. E quais os locais, vamos dizer assim, que o espírito ele pode habitar no plano espiritual? O céu e o inferno já deu uma introdução um pouco desse assunto, né?
O livro Céu e Inferno, né, é um livro que eu gosto demais, é um livro muito bom, que a gente precisa ler, estudar, que é uma narrativa muito, muito boa, né, sobre a questão da justiça divina, sobre alguns pontos muito interessantes. E o que acontece? A gente estava falando agora há pouco do André Luiz, né, do espírito lá nos seus primórdios da evolução, quando ele não tem uma condição espiritual mais dilatada, um conhecimento mais dilatado. Então, ao sair do corpo à noite, ele permanecia ali. E mesma coisa quando desencarnava. O espírito, né, é um indígena na tribo, então eles desencarnam e continuam ali naquele mesmo ambiente. E o mesmo se dá conosco até hoje. Né? Ou seja, o que vai acontecer comigo a hora que eu desencarnar? Para onde que eu vou? E o estado, né, de perturbação ou de consciência que a pessoa tiver depois do desencarne vai interferir muito nisso. Muitos, às vezes, têm a consciência que desencarnaram, sabem que estão no mundo espiritual, mas não vão deixar os locais onde eles habitavam. Eles, por escolha própria, eles vão permanecer muitas das vezes jungidos, ligados às pessoas, aos afazeres, aos locais, às questões de quando eles estavam aqui encarnados, né? Então, às vezes, o espírito vem para conversar com a gente, igual a gente, num caso, o espírito veio, né, veio a esposa numa reunião para conversar com a gente, e estava passando por algumas dificuldades em casa, lá o ambiente não estava muito bom. Aí depois que ela saiu, a gente tinha uma reunião e esse espírito, né, através de um médium, ele veio e falou o seguinte: não, eu sei porque que vocês me chamaram aqui. Vocês querem que eu saia de lá, mas eu vou falar para vocês uma coisa, eu não vou sair não. Aquela casa fui eu que comprei, fui eu que construí. Então eu vou ficar ali. E a gente vai observar o seguinte: a espiritualidade superior, por que os amigos espirituais não direcionam esse espírito? Porque eles respeitam o livre-arbítrio, porque tudo é aprendizado. Está tudo certo, né? Agora, nós temos no mundo espiritual regiões, cidades, né, onde que nós podemos nos dirigir para a gente continuar a nossa existência, igual você falou. Né? Não é uma existência nova, é uma continuidade num outro mundo. Então, você tem locais onde que nos são próprios para a gente continuar estudando, continuar trabalhando, né? Quando a gente vai desencarnar, às vezes, com um problema sério de saúde, às vezes a gente continua com aquilo preso na consciência, não que você está doente, mas você guarda no seu campo mental aquela impressão. Então, às vezes, você vai ser atendido no hospital, né? Vai ser socorrido. Então, ou seja, mais uma vez, isso depende muito da condição de cada um, né? Jesus já colocou para nós, há muitas moradas na casa do Pai. Sim. Ou seja, né, você tem diversos ambientes no mundo espiritual e cada um, de acordo com o seu gosto, com a sua afinidade, com aquilo que gosta, com aquilo que deseja, né? Ele vai se encontrar, então, ligado àquilo, aquele ambiente onde ele é afim, né? Ele é afim, é a questão da afinidade. Ô Marcos, né? E assim, eu queria fazer uma pergunta que é de interesse de muitos que nos ouvem, que nos assistem, que é se o espírito ele sente dor após o desencarne, o espírito em si, ele sente dor. É uma questão muito interessante, né? E a gente vai ver isso lá no Livro dos Espíritos. Kardec tem uma parte que fala da sensação, né? Dos espíritos, né? Ele faz um tratado lá, uma observação, e ele vai falar sobre isso, né? Que ele faz algumas perguntas para os espíritos, né? Porque o que a gente precisa entender é assim: nós no corpo físico, né? Esse corpo, ele tem os nervos, ele tem os neurônios, ele tem todo um aparato físico, né? E a dor física é uma propriedade do corpo físico, né? É um instrumento de defesa. Né? A dor física, ela é um aviso, ela é um alerta. Você colocar a mão no fogo e tirar. Tirar, porque você, né, a dor é para te alertar que alguma coisa não está legal, né, que não está acontecendo. Quando nós desencarnamos, nós permanecemos revestidos de um corpo. Paulo de Tarso já falava, se há corpo carnal, também há corpo espiritual. Né? Ou seja, nós temos um corpo espiritual, que ele não é só depois que eu desencarno eu adquiro esse corpo. Não, nós já somos constituídos, esse corpo nós já estamos com ele, que é o corpo perispiritual. Né? Esse corpo perispiritual, o que ele é? Ele é a possibilidade da ligação do espírito, essência, a nossa essência espiritual, aquilo que nós somos, né?
com o corpo físico. É feito através desse corpo perispiritual que é ligado molécula a molécula ao corpo físico. No desencarne, quando nós morremos, o que acontece? Os laços que prendem o corpo físico ao corpo espiritual, eles são quebrados, né? Então ali que se dá o desencarne. Então desencarnou, não tem como voltar atrás. Né? Jesus ressuscitou Lázaro, certamente ele estava num estado de catalepsia, alguma coisa assim. Porque se tivesse desencarnado, né, todos os laços desfeitos, ele não voltaria. Não revogaria uma lei natural. Né? É uma lei natural, não tem como. Né? Então, nós vamos permanecer com esse corpo espiritual. Esse corpo, ele não é suscetível das mesmas sensações que o corpo físico. Né? Lá Kardec fala das sensações e percepções dos espíritos. Então, o que acontece? Necessariamente não há como você sofrer uma dor física no corpo espiritual. Mas Kardec, né, muito indagador, ele já pergunta isso para os espíritos. Fala, mas gente, mas como que tem espírito que vem e fala para nós que está sentindo frio, que está sentindo calor? O céu e o inferno tem uns depoimentos nesse sentido. Tem. Né? Você vai ver espírito, e a gente vê isso, né? Você vê espíritos, né? Os médiuns videntes, né? Eles vão ver espíritos que estão ali com corpos. O próprio André Luiz no nosso lar, você vê que ele permanece aqui com uma ferida, né? Na região onde ele tinha tido problema lá estomacal. Espíritos vomitando, né? Aí eu falei assim, mas tinha lá, não. O que acontece? Aquilo ali são reminiscências, são lembranças que ficam guardadas na memória, na mente. E o corpo perispiritual, como ele é muito elástico, ou seja, ele é moldável, você permanece com a aparência da última encarnação. Mas um espírito mais evoluído ou mais inteligente, não necessariamente evoluído, né, ele pode alterar essa forma física para uma outra encarnação que ele teve, até em alguma outra, qualquer forma, desde que ele tenha uma inteligência e uma condição para isso. Não necessariamente evolução moral, mas inteligência, esclarecimento. Né? Ou seja, esse corpo perispiritual, ele vai receber as sensações do espírito e ele vai se moldando de conformidade com essa sensação do espírito. Então o espírito em desequilíbrio, ele desequilibra esse corpo. Ele não tem dor necessariamente, mas ele guarda a sensação da dor, do frio, do calor. Então, a dor que existe no mundo espiritual é a dor moral, é a consciência pesada, né? O remorso do que deveria ter feito e não fez, geralmente tudo de ordem sentimental, de ordem amorosa, né? Dos contatos que deveria ter tido com os filhos, com a esposa, da falta de perdão, ou seja, a consciência culpada, né? Então aquilo ali causa um mal-estar profundo. E como que faz, qual a analogia que o espírito pode fazer? Ele vai fazer analogia com a dor que ele sentia enquanto física. E isso é interessante porque a gente faz isso enquanto encarnado também. Né? Você vê criança, por exemplo, às vezes, me lembro muito do meu filho, quando pequeno, a gente às vezes queria porque queria ir dormir na casa do primo, do coleguinha. Aí ia. Quando chegava à noite, enquanto estava de dia, que estava brincando, né? Estava muito bom. Quando chegava à noite, começava uma dor física. A barriga está doendo, não é? É porque é um sentimento transferindo para o corpo físico. Com certeza. Marcos, e a gente pode encerrar falando rapidamente um pouco sobre a vida no mundo espiritual. Há um modus operandi, meio que voltando ao assunto que você já fez, de certa forma esboçou, mas o modus operandi na vida do plano espiritual. Existem casas, porque às vezes a gente faz uma ideia miraculosa da vida extrafísica, mas se assemelha à nossa vida aqui no sentido do procedimento civil, vamos dizer assim, de transporte, assistência da saúde, vestimenta. Eu sei que o tempo é exíguo, mas até assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, esse mundo é uma cópia inexata do mundo espiritual. O nosso mundo normal, primitivo, no dizer de Kardec, dos espíritos, é o mundo espiritual. Né? Então, o mundo espiritual poderia existir sem existir a necessidade desse mundo físico. Então, lá nós temos todas as condições de evolução. Nós temos cidades, hospitais, universidades, né? Temos regiões de sofrimento, regiões de dor, cidades e mundos, né, menos avançados. Temos pronto-socorro aqui perto da crosta que atende aqueles que estão desencarnando. Então, existe uma atividade constante.
né? Nós não paramos, nós não deixamos de trabalhar, não deixamos de fazer as coisas, não deixamos de ter o que fazer, não. Nós evoluímos no mundo espiritual, às vezes acham que não, só evolui num plano material. Não, evolui sim no mundo espiritual. Você aprende, os espíritos vêm falar, você aprende em pouco tempo que você levaria 100 anos para aprender. Trabalhando também. Trabalhando, então quer dizer, qual que é o trabalho? Não é um trabalho material de sustentação física, que não tem essa necessidade, né? Mas é o trabalho de auxílio àqueles que estão precisando, e trabalho tem demais para todo lado, né, Ives? Preparação de reencarnação, né? Tem os diversos departamentos, os diversos setores, assistência aos que estão do lado de cá, aos que desencarnaram, que estão com dor, com sofrimento, né? O que não falta é ocupação útil. Não né? falta, de forma alguma, né, Ives? Quando a gente quer, né? Tá certo. Ô, Marcos, eu gostaria de agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos. Gostaria também de agradecer a todos os telespectadores que nos acompanharam nesses momentos enriquecedores. Lembrando ainda que na próxima terça nós estaremos aqui no mesmo horário refletindo sobre a doutrina espírita novamente. Muita paz e até lá.